Olá, meus amados, bom dia, graça e paz. É uma alegria estarmos novamente aqui para estarmos dando início à nossa escola dominical. Contamos com a sua presença, hoje um pouquinho fora do horário, mas louvamos a Deus por você já ter chegado aí e já estar conosco. Então queremos dar as boas-vindas ao irmão Gustavo, irmã Rebeca também, Gabriel. Rapaz, Gabriel tá bonito demais, vou roubar esse menino para ficar para mim, viu? Gabriel, Bernardo, Arthur e o grande Tomazão. Deus abençoe, graça e paz. Silvia, seja bem-vinda aí também, meu amigo Daniel. E aí na ordem, né? Safira, Sócrates também. Irmã Astéria está aí numa live de escola dominical. Ela disse que logo, quando puder, ela vai estar conosco. É uma alegria. Muito obrigado, meu amado, você que tem chegado e já tem compartilhado aí com seus contatos para que mais pessoas nessa manhã possam aprender da palavra do nosso Deus, não é verdade? Deus te abençoe, muito obrigado pela sua presença. Contamos aí com a sua presença, a sua interação, estando conosco a cada momento. Muito nos alegra que a graça do Senhor possa estar te assistindo. Hoje nós estamos aqui quase completos. Estamos com a Thalita aqui atrás, cadeirante, quebrou o pé. Estamos com a Nayane, estamos com o Rubem. Olha aí o Rubem aí, dá tchau, Rubem. E aí, Nilma, então Deus abençoe. Pastor Adamo, Deus te abençoe, meu querido irmão, amigo, lá das aulas de mestrado. Um abração, viu? Uma forma muito carinhosa. Nem vou dizer para os irmãos como é que eu chamo o pastor Adamo, lá de Mossoró. Deus te abençoe, meu querido. Nossa querida irmã Penha está chegando agora, irmã Maria José. Deus te abençoe. Minha irmã Mônica, amor da minha vida, Deus te abençoe também. Irmão Joaquim, olha aí, irmão Joaquim, Deus te abençoe, que alegria tê-lo aqui, meu amado. Nossos irmãos queridos lá de Portugal, atravessando o oceano. Vamos ouvir então quem somos nós, como sempre temos iniciado o nosso encontro aqui, e você pode estar então interagindo também, dando as boas-vindas a quem está chegando aí, tá certo? Que a graça do Senhor possa estar a cada momento nos iluminando, nos dando a sabedoria para tudo que aqui nós iremos fazer. Quem somos nós? Nos dê um feedback, um retorno acerca do som, tá bom? Seja bem-vinda, minha querida irmã Sueli, irmã Jô. Nós estamos chegando aí, irmã Maria José, pastor Adamo, Gustavo, Felipe, meu querido. Felipe, tira uma selfie aí, você aí assistindo, participando conosco na nossa escola dominical, tá bom? Irmão Joaquim também, hoje, Daniel já enviou, Deus abençoe. Irmã Isabel, Viviane Machado também. Seja muito bem-vindo. Fiéis sejamos a Jesus. Compartilhe com seus contatos para que outros irmãos tenham a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Bom dia, irmã Esther. A tia Mônica está mandando um beijo para todos. Deixa eu ver como é que eu coloco aqui a Thalita. Pronto. Isaíde, minha querida, Deus te abençoe. Obrigado pela sua presença e participação conosco nesta manhã. Bom dia. Irmã França, bom dia. Um abraço bem apertado aí do meu amigo irmão Diácono, também Lindomar. Irmã Luísa, seja bem-vinda. Irmã Solange, Sol, Deus te abençoe também, seja muito bem-vindo. O celular da irmã Luísa quebrou. Não acredito.
Quebrou. Eita, que foto bonita, viu, Gustavo? Gostei. Gabriel e do Tom Maisão. Compartilhei já o link com o nosso zap. Também, irmã Silvia, estamos guardando esse dia, viu? Muito especial. Fiéis sejamos a Jesus. Pamela, seja bem-vinda. Olha aí, irmã Maria José. Pamela está aqui com a gente. Amém, meus queridos, muito nos alegra a presença de cada um de vocês, que a graça do Senhor nesta manhã, domingo, dia do Senhor, escola dominical, nós possamos ter toda o suporte, né, espiritual, a bênção do Senhor em nossas vidas, onde nós estaremos estudando a palavra do Senhor. No Evangelho de Lucas, capítulo 9, nós estaremos falando hoje sobre inveja. Você é uma pessoa invejosa? Olhe bem para mim. Ah, será assim não? Hoje nós vamos estar aprendendo o perigo, né, e as múltiplas facetas da inveja. Esperamos então que o Senhor possa estar trabalhando a nossa vida, cada área, e se este é um problema que temos, que o Senhor nos dê a graça de vencê-lo em seu nome, em sua presença, tá bom? Vamos orar, vamos buscar a direção do nosso Deus nesta manhã, para o que aqui nós estaremos realizando tudo em seu nome. Lembrando, você está aí na sua casa com a sua família, você está tendo a oportunidade não de assistir o culto. A única pessoa que é merecedora e estará assistindo este culto é o nosso Senhor, nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para prestar um culto, conforme Paulo diz em Romanos, capítulo 12. Um culto santo, um culto vivo, um culto agradável ao nosso Deus. Então, não perca esta oportunidade. Deixe de ser um telespectador e passe a ser um adorador, pois o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós encontramos isso no Evangelho de João, no capítulo 4, tá certo? Então, nesta manhã, chame sua família, reúne sua família, para que possa estar adorando ao Senhor num culto dominical, um culto que é próprio, um culto que é, acima de tudo, digno ao nosso Deus. Vamos orar, vamos pedir a direção do Senhor. Oremos. Pai bendito e santo, nós te queremos te agradecer pela vida de cada um dos irmãos que estão conosco nesta manhã, em espírito, em amor, pois nós estamos unidos, ó Pai, através do sangue, através da obra redentora do Teu Filho Jesus Cristo. Também estamos reunidos, ó Deus, pela presença do Teu Santo Espírito, que é o selo, que é o penhor, ó Deus, da Tua Santa Igreja, que nos une, que está, ó Deus, acima de tudo, trabalhando em nossas vidas. Muito obrigado nesta manhã por estarmos aqui em família, estarmos, ó Deus, assim te cultuando como o Senhor espera de cada um de nós. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, quer nós tenhamos cometido algum delito, alguma falta diante de Ti, por pensamentos, por palavras, ou até mesmo por atitudes, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito esteja arguindo todo o nosso interior e trazendo a memória para que assim possamos confessar os nossos pecados diante de Ti e, acima de tudo, estarmos sendo restaurados pelo Senhor. É próprio nós estarmos Te cultuando nesta manhã, pois o Senhor é merecedor, é digno de toda a nossa adoração, ó Pai. Capacita-nos naquilo que nos falta, naquilo que não temos, naquilo que necessitamos, por meio do Teu Santo Espírito, Pai. E ajuda-nos para que, no decorrer desta escola dominical, nós sejamos agraciados com a bênção do Senhor, com a Tua santa presença, ó Deus.
Muito obrigado por tudo, queremos te agradecer em nome do nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por você que está aí nos acompanhando. Queremos dar as boas-vindas. Irmão Joaquim está dando aqui um alô aqui para a Nayane, para a família. Obrigado, irmão Joaquim. Terminei, irmão Joaquim. Graças a Deus, se Deus assim quiser, já estou de férias. Amém, amém. Tá quase lá, irmão Joaquim, tá quase lá, tá certo? Vamos ouvir este louvor caminhando com o grupo Harmony, tá certo? Então vamos ouvir este louvor. Você tem caminhado com Cristo, meu amado? Pense nisso. Nós estamos aqui no mundo para ter uma caminhada como discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. E não estarmos aí perambulando neste mundo, né? Sujeito às intempéries do pecado e da sedução. Então, conserte sua vida, aprume seus passos, né? Esteja na palavra, esteja andando com Cristo. Vamos então louvar ao Senhor ouvindo este louvor, um tempo que nós damos as boas-vindas a todos que estão aí chegando conosco, tá certo? Que Deus assim esteja te abençoando. Ó, escute esse louvor. Levando a palavra com amor, não temo mal, pois Ele me salvou. A Ele eu seguirei, e o mundo pode me querer parar, mas suas promessas Ele cumprirá. Confiaremos na O som tá chegando aí, ok? nada temerei. Adorando o nome do Senhor. Ele é minha força, fortaleza. Para o céu eu vou caminhando sempre com o Senhor. Vou caminhando sempre com o Senhor. A palavra com amor, não temo mal, pois Ele me salvou. A Ele eu seguirei, e o mundo pode me querer parar. Obrigado, irmã Sueli. Deus te abençoe, querida irmã. Suas promessas Ele cumpre. Obrigado, Silvia, também pelo retorno, feedback. Confiarei, pois nada vai me abalar, nada temerei. Vou cantando, adorando o Senhor. Ele é minha força, fortaleza. Para o céu eu vou caminhando sempre com o Senhor, levando a palavra com amor. Não temo mal. Bom dia, irmã Jean-Claude e toda a família. Deus te abençoe. Me salvou. A Ele eu seguirei, e o mundo pode me querer parar, mas sua promessa Ele cumprirá. Confiarei, pois nada vai me abalar, nada temerei. Confiarei, pois nada vai me abalar. Nada, nada, nada. Nada temerei. Nada temerei. Amém. Vamos também estar adorando ao Senhor. O primeiro louvor que nós estaremos entoando aqui, convido você também a estar entoando conosco, é o hino do HCC, certo? Hinário para Culto Cristão 552, que tem como título: O que estou fazendo se sou cristão? O que é que você anda fazendo, meu amado, na vida? O que é que você tem feito da sua vida? Você tem adorado ao Senhor? Você tem servido ao Senhor? Você tem dado um testemunho de que você é um servo do Senhor? Pense nisso. Não viva aí à toa, tá certo? Perdendo tempo da oportunidade, mas ainda comprometendo o seu testemunho. Há uma obra a ser feita. Há vidas a serem alcançadas e elas não estarão sendo alcançadas por si só. Nós estamos aqui com este propósito
de anunciar, de alcançar, de irmos, né, através da grande comissão que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. O que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me o seu perdão, há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Meu Cristo veio para nos remir, o homem todo, sem dividir, não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Vamos lá? Vamos entoar este louvor? A letra está fixada nos comentários. A letra, Nayane está dizendo, está fixada aí nos comentários. Você pode estar cantando conosco junto com sua família, tá bom? Vamos lá. O que estou fazendo se sou cristão? Um segundinho, tá meio lento aqui. Agora. Vamos lá? Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me o seu perdão, há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Meu Cristo veio para nos remir, o homem todo sem dividir, não só a alma do mal salva, também o corpo ressuscita. Há muita fome no meu país, há tanta gente que é infeliz, há criancinhas que vão morrer, há tantos velhos a padecer, milhões não sabem como escrever, milhões olhos não sabem ler, nas trevas vivem sem perceber que são escravos de um outro ser. Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me o seu perdão, há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Aos poderosos eu vou pregar, aos homens ricos vou proclamar que a injustiça é contra Deus e a vil miséria insulta os céus. Amém. Não há tempo a perder, nem cantando aqui. Você viu que é bem rápido. Se você cochilar, você fica para trás. Que Deus te abençoe, meu querido. O próximo cântico que nós estaremos entoando tem como título Ele é Deus. Por que nós somos chamados? Porque Ele é Deus. Por que nós somos enviados? Porque Ele é Deus. Por que nós estamos aqui? Porque Ele é Deus. Então, ou nós entendemos isso de vez na nossa vida, ou vamos estar, então, com muitas dificuldades. Porque Deus, Ele é Deus. Então, nós não podemos rebaixá-lo a qualquer outra categoria, porque Ele não vai se encaixar, Ele não vai se adequar. Então, Ele só tem a sua forma, a sua essência, o seu caráter, e Ele quer que nós admitamos isso como parte da nossa vida, tá certo? Então, esse cântico vai nos trazer esta verdade. Ele é Deus. Está fixado também, Nayane? Opa, ainda não. Ainda não. Nayane está quase aí já afixando aí, tá certo? Ele é Deus. Vamos lá? Vamos ouvir este louvor. Vamos cantar, na verdade. É conhecida a nossa igreja. Faz tempo que a gente não entoava. Ele é o Deus que fez a terra, todos os céus e mares, sol, entardecer. É o Deus que do pó fez o homem, neste universo tem todo o poder. Eu sei que dele a força que abre os mares, que estremece os montes, que detém o sol. Quem teteia faz ruir muralhas, que dá força aos fracos e os faz andar. Ele é o Deus da sarça ardente, ainda hoje faz queimar meu coração. Sim, por toda a eternidade, Ele é o Senhor, é soberano. Por mais voltas der o mundo, onde quer que esteja, quero me lembrar que esse Deus, o Criador de tudo, é quem me dirige e me faz cantar. Lembraram? Segunda estrofe, vamos lá? Daqui a pouco, vamos lá.
toda a criação, Deus se faz presente. Ele é quem repreende os ventos, com uma palavra faz calar o mar. Ele é o Deus que faz da água vinho, seu poder os mortos pode levantar. Ele é quem faz que os cegos tenham vista, faz que aleijados possam sim andar. Vidas velhas transformando em novas, de toda ansiedade pode libertar. Ele é a luz que com seu brilho veio alcançar meu pobre coração. Ele é quem venceu a morte por sua cruz, me deu vitórias. Por mais voltas der o mundo, onde quer que esteja, quero me lembrar que Jesus, meu Redentor amado, é quem me dirige e me faz cantar. Deus esteja trabalhando assim em nossa vida, em tudo. Que você entenda que você não está aqui por um acaso, está aqui para proclamar a glória deste Deus, Criador dos céus e Criador da terra. Amém? Vamos estar agora abrindo a palavra de Deus para o Salmo de número 37. Abre aí a sua Bíblia, no livro dos livros, Salmo de número 37, onde nós estaremos fazendo esta leitura. Salmo de número 37. Papai? Sim, Nadia. Rapidinho, só uma observação da nossa pianista, que ela acha que correu só um pouquinho tocando a música. Ela foi tentar gravar antes dos meninos irem mexer no piano, aí deu nisso. Eu imaginei, viu, Rebequinha? Você botou a gente para trabalhar. Mas muito obrigado, Rebeca, viu? Você é uma bênção em nossas vidas. Queremos dar as boas-vindas ao nosso irmão Fábio Cipriano, lá de Portugal, também toda a família. Pastor Eliezer, irmã Patrícia, também Vinícius, Luquinhas. Queremos dar as boas-vindas também à irmã Josélia, irmão Rubens, irmã Zeuda, tá certo? O grande Miguel, irmão Edson Sete e também irmã Rutiné e toda a família. Deus esteja abençoando. Grande abraço aí para o meu amigo, pastor Marcos Perim, que a graça do Senhor o assista e esteja restabelecendo a cada dia sua saúde, meu amado. Deus te abençoe, ok? Vera, Deus te abençoe, Verinha, lá na Cidade 2000, parabéns aí do seu aniversário, na semana, viu? Marina nos disse. Hoje é o aniversário da irmã Larissa, assim que ela chegar aqui, vamos dar um alô para elas, parabéns, tá certo? E também temos aqui Jeremiah, Deus te abençoe, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo. Salmo de número 37, vamos ler os versos de 1 ao 11. Salmo de número 37, de 1 ao 11. Às vezes, irmãos, nós perdemos tanto tempo preocupados com a vida alheia, preocupados com aquele que está prosperando, com aquele que está sendo bem-sucedido, e esquecemos que Deus tem um projeto de vida para nós, que é glorioso, que é eterno, não é só para este tempo, para esta vida, mas é para toda uma eternidade. E muitas vezes nós estamos preocupados colocando o nosso olhar nesta vida, nas pessoas, em como as coisas se sucedem e deixamos de contemplar, deixamos de entregar de fato a nossa vida a quem melhor pode estar trabalhando nela. Então este salmo, ele chama a nossa atenção, ele nos faz um convite para uma entrega não só da boca para fora. Você já ouviu essa expressão? Somente da boca para fora? Então este salmo nos convida a uma entrega de vida verdadeira ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salmo de número 37, compartilha aí a palavra do Senhor, o livro dos livros, palavra eterna do nosso Deus. Vamos fazer uma leitura participativa, então tenho aqui a família, a Thalita, a Nayane, a Enilima e eu, então nós vamos fazer essa leitura em família, tá bom? Eu vou começar, aí Enilima, verso 2, Nayane, verso 3, Thalita, verso 4, eu volto para o 5 até o verso 11. Diz a palavra do nosso Deus: não te indignes por causa dos malfeitores,
nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Vamos ler junto. Pois ele, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva doce. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça com a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurará o seu lugar e não o achará. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe essa leitura na palavra do nosso Deus e que nós possamos confiar nas promessas que o Senhor aqui nos faz. Ele não nos fez uma promessa para um dia, Ele não nos fez uma promessa só para esta vida, tá certo? Ele nos fez uma promessa para toda uma eternidade. Então tenha esta compreensão e dedique mais da sua vida à palavra e ao nosso Deus. Vamos orar? Thalita pode nos levar a Deus agradecendo pela palavra. Queremos dar as boas-vindas aqui à irmã Marília Alves, tá certo? Irmã Albertina, Deus te abençoe e fortaleça a sua vida. Estou quase aqui como um português falando aí, né? Com sotaque, né? Então Deus fortaleça a sua vida, irmã Albertina. Viu que a graça do Senhor. Ficamos muito felizes pela notícia do seu netinho, que já começou a dar os primeiros passos e também dizer papai. Que alegria. E o Senhor vai estar a cada dia o abençoando, irmã. Pode confiar nisto, tá certo? Vamos orar agradecendo ao Senhor pela leitura de sua palavra. Thalita? Oremos. Pai maravilhoso, obrigado por esse dia, obrigado por estar aqui juntamente com a minha família e meus irmãos em Cristo, te louvando, te rendendo graças, Senhor. Muito obrigada porque a tua palavra, ela sempre será eficaz em nossas vidas e uma conselheira viva, Senhor Deus, para os nossos dias, os nossos sentimentos e como lidar com as situações. Entrega o nosso coração aqui, Senhor Deus, para te louvar e conduz, Senhor Deus, o louvor correto para ti. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Que Deus esteja abençoando aí também a sua vida, tá bom? Vamos entoar mais um louvor. Conheci o mundo mal. Você já conheceu o mundo mal e que com ele os seus ardis? Vamos estar entoando este louvor. Apenas lembrando para você que está aí do outro lado da telinha, tá certo? Nós temos duas pequenas entradas e quando for dividir a estrofe depois do estribilho, nós também temos duas pequenas entradas, tá bom? Procurando cantar todos juntos. Nós aqui, vocês aí. Conheci o mundo mal. Vamos lá? Conheci o mundo mal e com ele seus ardis. Me arrastei no lamaçal, tudo isso porque eu quis. Mulheres, Saber mais que qualquer um, construir algum amor. os homens, onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver todos. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo e
mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Mas Jesus Cristo, eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vi, mulheres, encontrei-me com a luz. Hoje quero sim saber do meu mestre Salvador. homens, quero dar-lhe meu louvor. Eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo. Só o Rubem. Todos. Foi assim que me salvou. Foi assim. Foi assim que me salvou. Amém. Que Deus abençoe. Provérbios 22 diz: ensina a criança o caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Promessa do Senhor, na minha, na sua vida, que nós possamos confiar na bondade, na misericórdia do Senhor, salvando e alcançando também os nossos. Não é isso, meus amados? Muito bem, 9h35, vamos ouvir mais um louvor, tá certo? Agora não cantado, mas não, um hino do cantor cristão. Por que não? Faltou, né? Até agora. Hino do cantor cristão, se você tem aí, convido você a estar indo para o hinário físico, número 73 do cantor cristão, e depois estaremos com o nosso devocional, tá bom? Hino de número 73, hino do cantor cristão. Sempre é bom lembrarmos, irmãos, voltarmos então aos hinários, né, ao cantor cristão, e contemplarmos o excelente trabalho que foi feito na composição destes hinos. Hinos que foram trabalhados com santidade, com dedicação, com zelo. Hinos que já tem aí 300, 400, 500, 600 anos. Nós temos hinos aqui da Reforma. Então, que Deus esteja te abençoando, meu amado, acima de tudo, a valorizar o que é bom, o que é dedicado, consagrado ao Senhor, tá certo? Hino de número 73. O hino vai estar fixado. O hino já vai estar fixado. A Nayane está dizendo aí, tá certo? E a Thalita vai sair? Não, vai entregar porque ela tá... Muito bem. Então a Thalita vai passar aqui por nós, e você está aí cantando conosco, tá certo? Hino de número 73. Vamos entoar esse louvor. Seja bem-vinda, irmã Márcia. Vamos lá? Achei um grande amigo. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, que com amor me guarda cada dia. Fiel é o seu cuidado, constante o seu amor, e sem limite a sua simpatia. E ainda mais notável é que por mim morreu e meus pecados todos expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu. Sim, eu sei
que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Por esse grande amigo, desejo aqui viver, com ele ter constante comunhão, servi-lo fielmente e assim lhe dá prazer, ficando sempre a ele em sujeição. Nos seus caminhos santos espero aqui seguir e seu amor a todos demonstrar, porque ele do pecado me veio redimir e por amor morreu em meu lugar. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Terceira e última. A hora vem chegando, a Bíblia nos diz, em que Jesus ao mundo voltará. Oh, que momento alegre, que dia tão feliz, o dia em que voltar e aqui será. Então com ele sempre nos céus eu ficarei, já livre do pecado, mágoa e dor. O seu amado rosto na glória lhe verei e gozarei das bênçãos do Senhor. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Amém. Aí, eu acho que na hora que Thalita passou por aqui, deu um descompasso aqui na letra, mas deu tudo certo aí depois. Muito bem, queremos dar as boas-vindas a todos que estão chegando, que a graça do Senhor esteja aí contemplando sua vida, sua família, suprindo cada uma das suas necessidades. Irmã Gisele, seja bem-vinda, minha querida irmã, muito obrigado aí pela sua presença. Meus amados, vamos para Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Lembrando que nós estamos no formato de escola dominical e você aí pode estar colocando também as suas impressões à medida que nós vamos trabalhar este capítulo, tá certo? Como é uma escola dominical, vamos procurar dar uma coisa mais robusta. À noite é mais um devocional, mais, vamos dizer assim, mais leve, né? Não menosprezado, mas mais leve por conta do tempo. Mas agora é escola dominical, então vamos procurar aprender mais da palavra do Senhor. Bom dia para a irmã Evani e Bom dia, irmã Evani. Elma. Vamos dar boas-vindas aí a quem está chegando. Nayane anotou alguém aí que eu não vi. Gisele, tia Elma. Amém. Evani. Evani, seja bem-vinda, que Deus te abençoe. Lenilson. Pastor Lenilson, acredito? Muito bem, isso mesmo. Só um comentário aqui, irmã Sueli, porque Jeremias disse que é de Moçambique. Jeremias, seja então, amém, mais um irmão aí de Moçambique. A irmã Sueli colocou, como é bom e suave saber que o Senhor Jesus nos une de maneira sobremodo elevada, pois Moçambique, Portugal, Bélgica e por todo o Brasil, do norte a sul, são todos unidos louvando ao nosso Deus. Amém. Ele tem feito coisas grandiosas nas nossas vidas. Amém, louvado seja Deus. Nós aqui endossamos as palavras aí da nossa irmã Sueli a todos. Lucas capítulo 9. Só que para nós entendermos tudo o que está acontecendo aqui em Lucas capítulo 9, lembrando que Lucas foi um médico, um historiador, e ele foi grandemente usado pelo Senhor para transmitir, reunir
fazer uma pesquisa de campo da vida do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, dos seus discípulos, e também acompanhou Paulo, Barnabé, ali nos primeiros momentos ali, não Paulo, mas Barnabé, Pedro e os demais, no livro de Atos, você deve estar lembrado, ele tomou nota do que estava acontecendo e depois passou até a acompanhar também os grandes missionários ali da igreja primitiva. Você já ouviu essa frase? Quanta inveja! Já? Quanta inveja! Você já ouviu essa frase? Você já pronunciou esta frase para alguém? Quanta inveja! Se referindo a algo, uma palavra, uma atitude de alguém? Até quanta inveja santa. Quanta inveja santa, ele está dizendo ainda. Tem essa? Quanta inveja santa? Não sei se inveja é Né? santa. Não existe isso. Mas o que se diz nessa frase? Quanta inveja? Diz respeito a você. Você é uma pessoa invejosa? Olhe bem para mim. Você é uma pessoa invejosa? Não precisa dizer aí para quem está do seu lado, para que ninguém se assuste e se afaste de você. Mas você é uma pessoa invejosa? Pense bem. Você não pode mentir para o Senhor, tá certo? Nesse capítulo 9, nós vamos ver algumas facetas, ou melhor, as múltiplas facetas do qual a inveja ela se faz presente na vida e no ministério dos discípulos de Jesus. Não na vida e nem no ministério de Jesus, mas na vida e no ministério dos discípulos de Jesus. E quando a inveja está presente na vida e no ministério dos discípulos de Jesus, certamente isso traz um grande atrapalho, um impedimento no nosso testemunho, na pregação do Evangelho, mas ainda um prejuízo enorme aos relacionamentos, porque a inveja sempre é dirigida a uma outra pessoa, a um terceiro, né, ou mais. E quando nós estamos aqui envolvidos, estamos aqui enlaçados por um espírito de inveja, um sentimento de inveja, nós deixamos de olhar para Deus. Nós deixamos de olhar para Cristo. E nós temos que admitir, se nós estamos aqui vivendo algum tipo de inveja pequena, que eu acredito que não exista, ou grande, nós estamos aqui embaraçados nas pessoas e no que elas estão fazendo. O capítulo 9, ele começa com uma grande convocação. Jesus aqui chama os seus discípulos e Jesus então lhe outorga o poder e a autoridade. Acompanhe comigo. Nós estaremos lendo alguns versos que eu destaquei aqui no capítulo 9, principalmente nas histórias que vão então se processando, tá bem? Capítulo 9, versos 1 e 2, diz o seguinte: tendo Jesus convocado os 12, então aqui é próprio aos discípulos de Jesus, tá certo? O que vai acontecer no capítulo 9 de Lucas diz respeito aos discípulos de Jesus, diz respeito a mim, que sou discípulo de Jesus, diz respeito a você, meu amado, que também é discípulo de Jesus. Então aqui é uma mensagem própria, dirigida a nós, tá bom? Verso 1. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Vamos orar mais uma vez? Pai maravilhoso e bendito, contempla-nos, ó Pai, em nossas fraquezas e limitações. Auxilia-nos por meio do poder do Teu Santo Espírito e da Tua Santa Presença, para que tenhamos todo um proveito e que, ao estarmos olhando a Tua Palavra, este capítulo 9 de Lucas, nós possamos também estar olhando como que num espelho a nós mesmos. E que a mensagem, ó Deus, possa ser primeiramente para nós, pois o nosso coração é o alvo, ó Deus, quando o Senhor fala a cada um. Pedimos, ó Deus, a humildade para aceitar, para admitir e não para ficarmos retrucando, ó Deus, as verdades eternas aqui expostas, ó Pai. Assim nós te oramos e pedimos, pois o nosso coração é inclinado a mentir, é inclinado, ó Deus, à fuga, é inclinado, ó Deus, a admitir quem somos e o que o Senhor espera de cada um de nós.
Então nos capacita em tudo, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, vamos lá. Você percebeu aqui versos 1 e 2 do capítulo 9, que Jesus então convoca os seus discípulos e lhes outorga autoridade. Autoridade bem classificada aqui, você percebeu? Para expulsar demônios, para efetuarem curas, para pregar o evangelho e para curar enfermos, pessoas de várias formas. E Jesus então, aqui, ele está mostrando que na vida do crente, na vida do seu discípulo, ele quer capacitar, ele quer dar ao discípulo aquilo que ele não tem e que só pode receber do Senhor. Aquilo que é necessário para a nossa vida ministerial, para a nossa vida de testemunho, para o tempo que nós estivermos aqui, nós temos que andar nessa autoridade do Senhor, não na nossa própria autoridade ou na autoridade de quem quer que seja, mas nós temos que andar debaixo da autoridade do nosso Deus. Então, esses dois versículos já nos mostram que os discípulos tinham algo a fazer na sua vida. Eles não estão sendo chamados aqui para continuarem como eram antes. Eles não estão sendo chamados aqui para viverem à toa. Não. O discípulo de Jesus, ele é chamado para cumprir, então, uma missão. O discípulo de Jesus, ele é chamado para obedecer a uma ordem. O discípulo de Jesus, ele é chamado, então, para uma vida ministerial. Mesmo que você não tenha sido chamado para o pastorado, para o diaconato, para exercitar ou exercer uma função específica assim na igreja, um professor de escola dominical, de um departamento de louvor, de direção, seja o que for, você tem um ministério na sua vida. Se você é discípulo de Jesus, você tem um ministério na sua vida e você deve ver aqui quais as áreas que Deus vai trabalhar na sua vida. Aqui é aquele adágio, você lembra? Quer conhecer alguém, dê poder a ela. A partir dos versos 1 e 2, nós vamos ver os discípulos, então, subindo a cabeça. Com aquele adágio, né? Quer conhecer alguém, dê poder a ela. Jesus está dando poder aos discípulos. E o tema, muito bem, obrigado, Nayane, desculpa, eu não passei o tema. É acerca da inveja, né? Quanta inveja é o tema. Quanta inveja, isso mesmo. Então, olha só, os discípulos de Jesus aqui, eles vão subir a cabeça, eles vão agora ficar numa disputa pessoal de quem é maior, de quem é melhor, de quem faz mais, de quem é mais importante. E no fundo, isso daqui nada mais é do que as facetas, então, de um coração que é invejoso. A forma como Lucas apresenta aqui os acontecimentos do verso 9, do capítulo 9, e também é uma característica de Lucas, é que ele escreve de forma cronológica. Então está seguindo um caminho até a chegada de Jesus a Jerusalém, tá certo? A primeira coisa que Jesus queria saber dos seus discípulos, aqui no capítulo 9, porque você vai observar, ele chama aqui os discípulos, ele outorga autoridade aos discípulos, ele fala então acerca de Herodes e João Batista, uma história do que estava acontecendo ali na maneira de Herodes tratar João Batista. Vem a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, e depois daquela multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus chama os discípulos e pergunta: o que dizem as pessoas acerca de quem eu sou? O que dizem as pessoas acerca de quem eu sou? E as respostas aqui são variadas. Você há de observar que quando Jesus faz esta pergunta, né, que dizem as multidões acerca do que eu sou, versículo 19, acompanhe aí na sua Bíblia. Nós não estamos correndo porque vamos nos deter mais à frente em alguns versos, tá certo? Diz o seguinte: responderam eles, João Batista, mas outros, Elias, e ainda outros dizem que ressuscitou um dos antigos profetas. Então, as pessoas não tinham uma compreensão exata de quem era Jesus. Ficavam comparando Jesus a alguma coisa ou alguém do passado. Diante daquela grande multiplicação, Jesus aqui confirma o seu ministério como Filho de Deus, como aquele que tem poder nas mãos, aquele que tem poder nas palavras
e aquele que pode transformar qualquer situação difícil numa situação, então, ordenada, uma situação aceitável, tá certo? À vida e ao que é comum. Jesus, então, pergunta aos discípulos, faz uma pergunta muito pessoal. E vocês? Quem eu sou para vocês? Versículo 20. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então vem aquela grande declaração de Pedro, né? E Pedro aqui ele já sobressalta aos demais, ele diz o seguinte, então falou Pedro e disse, és o Cristo de Deus. A ideia aqui o Senhor é o Messias enviado, o Senhor é o Messias prometido no passado, o Senhor é aquele a quem nós esperávamos. E esta aqui é uma declaração vinda de Deus, da parte de Deus a Pedro. Pedro, segundo o Evangelho de Mateus, não deu essa explicação por ele mesmo, está lá em Mateus capítulo 16. Essa declaração foi dada do Pai, do alto para Pedro, uma revelação de quem de fato Jesus Cristo era. Mas Jesus aqui está querendo, irmãos, centrar no coração dos seus discípulos quem ele é, para que os seus discípulos não coloquem nenhum outro no lugar de Jesus, para que os discípulos não entronizem nenhum outro e nem a si mesmo, porque muitas vezes você há de concordar comigo que nós já abandonamos aquele hábito de endeusamento a outros personagens, personalidades. Nós não temos mais a idolatria como parte da nossa vida, no sentido de termos alguma entidade, algum outro ser. Não, nós já entendemos que, de fato, Deus, ele é Senhor, já entendemos que Jesus Cristo, ele é o único Salvador enviado da parte de Deus, e fora ele não há salvação. Ele mesmo deixa isso muito claro, eu sou o caminho, singular, a verdade, não há verdades, mas a verdade e a vida. E o caminho é ele, é Jesus Cristo. Só que nós não mais admitimos colocar outros no lugar de Deus, outros no lugar de Jesus. Mas muitas vezes nós estamos querendo este lugar. Queremos nos entronizar, o nosso eu, a nossa pessoa. E às vezes Deus não tem voz na nossa vida porque a voz é a nossa. Cristo não tem voz na nossa vida porque a voz é a nossa. E Jesus aqui vai estar acertando com seus discípulos uma coisa muito clara, muito simples. Ou serei eu, ou serão vocês, ou mais alguém. Ou serei eu, ou serão vocês, ou mais alguém. Então era importante que os discípulos pudessem colocar Jesus de fato em seus corações. E ele continua, o capítulo 9 vai ter alguns desdobramentos. E a primeira forma de inveja, a primeira faceta da inveja que eu gostaria de chamar a sua atenção, é no uso inadequado da fé. A primeira forma, a primeira faceta da inveja é quanto ao uso inadequado da fé. O que é que vai acontecer no capítulo 9 de Lucas? Jesus vai chamar Pedro, Tiago e João para subir ao Monte das Oliveiras e vai deixar 9 dos seus discípulos desenvolvendo o seu ministério ali, de expulsar demônios, de curar, tá certo, os enfermos e de pregar o evangelho. Então o grupo de discípulos de 12 vai ser dividido. Jesus leva 3 consigo para o Monte das Oliveiras, onde haverá então a transfiguração de Jesus, e os demais vão ficar então desenvolvendo o seu ministério. E aqui é a primeira faceta da inveja, o uso inadequado da fé. Veja o que nos diz o verso 37. Jesus, então, versículos 28 até o verso 36, Jesus, então, sobe ao monte, ele é ali transfigurado, na presença de Moisés e de Elias,
esses dois grandes personagens, um representando a lei, Moisés, e Elias representando os profetas do Antigo Testamento, estão ali com Jesus, confirmando que Jesus tanto era aquele que Moisés falava, como Jesus também era aquele que os profetas falavam que estaria vindo. Essa é a ideia da presença, do significado de Moisés e de Elias no Monte da Transfiguração. Quem está com Jesus dos discípulos é Pedro, aquele que fez a declaração, tu és o Cristo de Deus, e Tiago e João, os dois irmãos, filhos ali de Zebedeu. Então esses três mais próximos a Jesus, até porque eles tinham um grau de parentesco, Tiago e João eram primos de Jesus, não era só João Batista, mas Tiago e João também eram parentes de Jesus. E Pedro não tinha parentesco, mas sempre foi um discípulo muito chegado, né? Muito assim próximo a Jesus. Então eles vão para o Monte das Oliveiras e os demais ficam. Quando Jesus desce do monte, aqui nós estamos falando do uso inadequado da fé. Versículo 37 diz o seguinte: no dia seguinte, ao descerem eles do monte, daquela grande experiência, veio ao encontro de Jesus grande multidão. Então as pessoas chegam para Jesus de repente, e no versículo 38, eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz, gritando mesmo. Daquela multidão alguém começa a gritar: mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é único. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira na terra, convulsiva-o até espumar, e dificilmente o deixa, depois de o ter aquebrantado. Esse espírito maligno estava fazendo com que este filho único deste homem, que grita no meio da multidão, sofresse muito. Irmãos, eu não duvido que aqui talvez fosse o último round da vida deste jovem. Porque todas as vezes que o espírito mal tomava aquele corpo, o maltratava, jogava-o no chão, ele ficava então espumando, ele ficava convulsando, tendo tipo ataques de epilepsia, mas não é isso, mas era a questão mesmo de demonismo, né? De possessão demoníaca. Mas o que acontece no versículo 40, o uso inadequado da fé, é que aquele homem tinha procurado os 9, tinha procurado os discípulos de Jesus, que Jesus tinha lhes dado autoridade para que eles expulsassem os demônios. Mas o que aconteceu? Versículo 40, leia aí comigo. Roguei aos teus discípulos que os expelissem, mas eles não puderam. Como não? Jesus nos deu autoridade? Irmãos, aqui, nos detalhes, nós iremos perceber, pelo desenrolar do capítulo 9, que a mente dos 9 foi contaminada pelos três que subiram com Jesus ao monte. Eles aqui não conseguiram mais ter aquele poder que Jesus lhes deu, não conseguiram desenvolver o ministério que Jesus lhes confiou e não conseguiram os 9 expulsar o demônio. Por quê? Porque quando nós cedemos a qualquer espírito de inveja, qualquer espírito de sentimento pecaminoso, nós perdemos, irmãos, a capacitação de Deus. Perdemos, irmãos, a capacitação do alto que nos foi dado pelo Senhor. Que agora nós não vamos mais conseguir realizar porque saímos do foco, tiramos o nosso olhar daquilo que o Senhor nos confiou e espera de nós. Aqui o fracasso dos 9 irá desenvolver uma série de intrigas entre eles mesmos, entre os discípulos. Aquele homem traz o seu filho e os 9 não conseguiram tirar aquele espírito. E Jesus explica então por que eles não conseguiram. Versículo 41, acompanha aí na sua Bíblia. Respondeu Jesus:
ó geração incrédula e perversa. Jesus diz que o fracasso ali estava baseado em 2 sintomas que os enfraqueciam. Jesus aqui diz, geração incrédula, filhos da incredulidade. E Jesus também diz, perversos, filhos da perversão. A ideia aqui de incredulidade é de fato não acreditar no poder que o Senhor nos deu. Mas a perversidade aqui é oposição. Não quero mais fazer. Eu não vou obedecer. Eu não vou seguir. E quando nós decidimos isso, eu não vou. Eu não quero mais. Não é só desobediência. Não é só rebeldia. Mas na maioria das vezes é por um sentimento de inveja. De acharmos que estamos sendo tratados a menos. Tratados com desvalor em relação a alguém que nós julgamos que está sendo tratado com mais valor, com mais atenção. E é isso que nos leva a pensar aqui, porque a palavra ela tem alguns sentidos nessa Bíblia. A perversidade, filhos de uma geração incrédula e perversa. E essa palavra diz de desviar a pessoa do seu propósito. O sentimento aqui é que eles foram desviados do seu propósito, porque eles estavam aqui tomados de inveja. Aqui a atitude é um ressentimento impróprio, um ressentimento indevido. Mas você esqueceu dos 3 que estavam com Jesus? É muito provável que os 3, então, descendo daquela grande experiência da transfiguração, de terem visto Elias, de terem visto, então, Moisés, algo que os outros, então, não tiveram, não participaram desta experiência, esses 3 trazem, então, do monte um sentimento de altivez, ao olhar o sentimento de fracasso dos 9. Então, João e Tiago e Pedro aqui, eles se enaltecem, coisa que também é indevida. Então, a inveja que começa a permear tanto os fracassados como também aqueles que participaram de algo, vamos dizer assim, mais nobre na visão deles, né? Mais especial na visão deles aqui. E o uso inadequado da fé é porque a inveja, ela contribui para a nossa incredulidade como discípulos de Jesus. No momento que nós estamos deixando de olhar para Cristo e estamos olhando para alguém, para o que alguém está realizando ou não conseguindo realizar, a gente começa, irmãos, a ser enfraquecidos na nossa fé. Numa glória inadequada, porque você coloca-se, então, como que, se fosse eu no lugar dele, eu teria conseguido. Eu acredito que o sentimento aqui de Tiago, de João e de Pedro, olha, se nós tivéssemos ficado, nós teríamos conseguido. Nada disso. Porque eles vão ter também fracassos em suas vidas. A inveja, ela distorce a nossa visão de grupo. A inveja, ela distorce a nossa visão de irmãos. A inveja, ela distorce a nossa visão de companheiros. Quantas e quantas vezes nós deixamos de olhar o nosso irmão da maneira correta porque permitimos que a inveja estivesse entre nós e ele. Quantas e quantas vezes nós deixamos de fazer aquilo que era próprio, aquilo que era devido, aquilo que nos foi outorgado pelo Senhor em sua palavra, porque nós começamos então a nos compararmos com alguém. Nos compararmos então com aquilo que estávamos fazendo e com aquilo que o outro estava fazendo. E a inveja começou a distorcer a nossa visão, o nosso agir, a nossa fala e o nosso ministério. Claramente, irmãos, nós vamos perceber a partir de agora, do uso inadequado da fé, que os 3 têm uma visão diferente para os 9. E os 9 têm uma visão diferente para os 3. Versículos 43 e 44, veja aí na sua Bíblia,
versos 43 e 44. Jesus chama aquele menino, e quando Jesus então chama aquele menino, Jesus então expulsa o demônio da vida daquele menino. E o que acontece? Versículo 43. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos. Olha o que Jesus diz aos discípulos. Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Versículo 45. Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto para que não compreendesse, e temiam interrogá-lo a este respeito. O cenário aqui é o seguinte: as pessoas estão exaltando, as pessoas estão maravilhadas, as pessoas estão elogiando. E Jesus então chama a atenção dos seus discípulos e diz: fixai os olhos nisto. Eu vim para dar a minha vida. Eu não vim para ser glorificado antes do tempo. Fixai os olhos nisto. Eu vim para uma entrega. Eu não vim para uma busca pessoal. Fixai os olhos nisso. Aqui nós não sabemos se Jesus está olhando o que as pessoas estão dizendo ou está olhando o coração. Porque mais à frente Jesus vai falar que conhecia o que se passava no coração deles. Uma glória inadequada, uma glória tomada por inveja, contribui para o fracasso ministerial, contribui para o fracasso de vida dos seus discípulos, e Jesus não quer isso. Jesus não veio para expulsar somente demônios. Aquele fato fracassado deveria ser tratado no coração. Jesus não veio só para curar os enfermos. É parte do ministério, mas não é um todo. E Jesus, na verdade, está dizendo: eu vim para dar a minha vida pelos pecadores. Qual é a meta da sua vida, meu amado? É olhar para Cristo ou estar olhando para as pessoas e se comparando a elas? Qual é a meta da sua vida, meu amado? É cumprir a ordem do Senhor Jesus Cristo a mim e a você? Ou é ficar, então, se enaltecendo, se comparando com aquele que fracassa, exaltando aquilo que você tem êxito na sua vida, aquilo que você bem sabe fazer? Qual é a meta da sua vida? Jesus está dizendo aqui que a fé de cada um, ela vai ser medida pela compreensão de quem Cristo é na nossa vida. A fé de cada um, ela vai evidenciar, ela é a medida da nossa compreensão da pessoa de Cristo em nossa vida. A segunda forma, a segunda faceta, então, da inveja, em primeiro lugar, no uso inadequado da fé. Os 9 não conseguiram, então, expulsar aquele demônio, que Jesus depois expulsa. E os 3 estão lá, radiantes, porque participaram de algo que os 9 não experimentaram. Mas Jesus aqui vai mostrar o que de fato está acontecendo no coração deles. Ele conhece o nosso interior. Versos 46 e 48, vamos mais um passo aqui em Lucas. Versos 46 e 48. Após predizer a sua morte, dizer que iria morrer e que eles não deveriam fixar o olhar no que as pessoas estavam dizendo, mas que Jesus veio para dar a sua vida. Versículo 46. Levantou-se entre eles uma discussão. Que discussão? Olha aqui a inveja, segunda faceta dela, sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo que se lhes passava no coração, tomou uma criança e colocou junto a si. Quem é que agora vai assumir aqui a cena? Eu acredito, e pelo desenrolar do texto, os 3 que estavam com Jesus. Eles agora estão querendo impor sobre os 9 qual deles será o líder, qual deles será o chefe. E eles estão fazendo isso nas barbas de Jesus. Não era que essa expressão popular você conhece. Eles estão fazendo isso descaradamente à vista de Jesus. Estão brigando por autoridade, mas Jesus não era autoridade? Mas quantas e quantas vezes
nós estamos e nos pegamos brigando por autoridade, quando Cristo é a nossa autoridade, hein? Quantas e quantas vezes nós fazemos como os discípulos, insultamos Jesus, querendo ser mais autoridade do que Ele na vida de outros? E o que acontece aqui é que a segunda forma da inveja é nas ações de meninice. Anota aí, Nayane. A segunda forma da inveja é nas ações de meninice. Os discípulos começam a agir como meninos, meninice. Eu mereço, eu preciso estar à frente, eu tenho que estar à frente, eu tenho que ser o maior, eu sou o melhor. Isso é meninice. Meninice de vida cristã. E toda meninice aqui, para quem é adulto, é imprópria. Você conhece alguém aí grande, barbudo, ou já uma mulher já de idade, que nas atitudes são meninos? Suas ações são de meninices? Eu conheço alguns, mas não é próprio. E aqui a discussão entre eles é partidária. Quem será o melhor, quem será o maior, quem vai então estar liderando. E sabe quem eu acredito, irmãos, que está aqui dentre eles aqui querendo ser o melhor? O Pedroca. Lembra dele, Pedro? Pois é, Pedro, que sempre queria ser o melhor. Então, qual é o ensino de Jesus aqui? Jesus então pega uma criança e coloca no colo. É como se eu estivesse pegando o Rubem e colocando aqui no colo. Eles estão brigando sobre liderança. E Jesus pega uma criança e coloca no colo. E o que Jesus está querendo nos ensinar aqui é: controle o seu espírito de grandeza. Isso é meninice. Controle o seu espírito de grandeza. Isso é meninice. Então Jesus impõe o desafio. E qual é o seu desafio naquele momento? Diz, versículo 48, quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. Aquele que me enviou e recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Mude o sentido da fila. Mude a direção da fila. Jesus está dizendo que quem receber aquela criança, a ele recebe e a quem o enviou, o Pai. Mas quem está querendo tomar lugar, ser o primeiro, querer ser o melhor, ser o maior, ele vai ter essa simplicidade. Por isso que o desafio é colocado aos discípulos. Nós precisamos, irmãos, baixar a bola. Nós precisamos, irmãos, ao invés de nos engrandecermos, buscar a humildade, buscarmos a simplicidade de uma criança. Aqui Jesus não está dizendo que eles deveriam ser infantis. Eles já eram infantis. Eles já estavam agindo como meninice. Jesus estava dizendo que eles deveriam receber em seus corações aquela criança como a ele, mostrando que o lugar deles ali deveria ser de sinceridade. Deveria ser como uma criança meiga. Deveria ser como uma criança acolhedor. Deveria ser como uma criança educado. Deveria ser como uma criança sensível. Quando nós encontramos discípulos de Jesus amáveis, sensíveis, acolhedores, meigos e sinceros, nós não encontramos discípulos com meninice. Nós encontramos discípulos com maturidade. Eu vou repetir. Quando nós encontramos discípulos de Jesus, meigos, acolhedores, sinceros, educados e acessíveis, nós não encontramos discípulos de Jesus com meninices. Nós encontramos discípulos de Jesus maduros. Mas quando nós encontramos discípulos de Jesus que não são sinceros, que são brutos, que estão buscando partido no meio do grupo, são mal educados, querem disputar lugar, nós não encontramos discípulos maduros. Na verdade, nós estamos encontrando
discípulos como em Nínive. E aqui nós fazemos uma pergunta: que tipo de discípulo nós somos para os demais? Que tipo de discípulos nós somos perante os olhos de Jesus? Somos como os discípulos aqui, como meninices? Ou somos maduros, como Jesus espera de mim e de você? Então Jesus nos traz aqui um segundo subponto. No lugar da grandeza, busque a simplicidade. Versículo 48 diz aquilo que é próprio, aquilo que eles deveriam alcançar. Quem recebe esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. O que é correto, o que é próprio. Porque aquele que dentre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Aquilo que é devido. Jesus nos deu esse exemplo, Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, você conhece, mas o versículo 29, Jesus então nos ensina: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. A alma que busca, então, o primeiro lugar, a alma que busca ser maior do que o outro, a alma que está menosprezando o seu semelhante, julgando ser alguma coisa, não é uma alma em paz. E Jesus está fazendo aqui um convite para os seus discípulos: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Havia uma agitação no coração dos discípulos de Jesus, como um vulcão que está eclodindo, como um vulcão que está jogando lavas a quilômetros de altura, chamando a atenção e apavorando os demais. Jesus olha para o interior dos seus discípulos, e Jesus vê que havia uma guerra em cada coração. Uma guerra por disputa menina, tola, infantil, uma disputa desnecessária e uma disputa que só iria prejudicar a vida e o ministério deles. A terceira forma da inveja, então a primeira forma é um modo inadequado, um uso inadequado da fé. A segunda forma, nas ações de meninice. E a terceira forma, nas perseguições injustas. Olha o que acontece. Logo depois que Jesus traz esse desafio: venham ser como essa criança aqui, sincero, acolhedor, meigo, educado. Olha o que acontece. Versos 49 e 50. 2 versículos. Ainda o mesmo grupo. Que grupo, pastor? Aquele que tinha subido com Jesus. Aquele que tinha experimentado da transfiguração. Aqueles que tinham visto Moisés e Elias. Aqueles que não tiveram nada fracassado na sua vida. Mas a atitude deles aqui é completamente fracassada. Versículo 49. Falou João. João, isso mesmo. O discípulo amado, que não era assim então no início. Falou João e disse: mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe o proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: não proibais, pois quem não é contra vós, outros é por vós. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Ainda é a busca por primazia, por lugar. Aquele grupo dos 3, Tiago, João e Pedro, agora estão tomando partido dos 9 que tinham fracassado. Aqueles 9 não conseguiram expelir o demônio daquele jovem, daquele pai que aflito os buscou. E acontece que agora tem um homem que aparece, não é dado o nome dele aqui, e este nome está tendo êxito no seu ministério. Este homem está conseguindo expelir demônios. Como? Somente nós é que podemos. Somente nós é que temos autoridade. Eu imagino que João pensou assim. João é um pouco de nós. Como é que alguém está fazendo isso? Se os nossos não conseguiram, como é que ele está conseguindo? Já sabemos então o que vamos fazer com ele. E aí, nós o proibimos. Ele coloca aqui como sendo a ação
de todos, e lhe proibimos. Então todos vão lá, um conjunto. Você não pode fazer isso. Você não tem o direito, você não é dos nossos. E eles voltam então trazendo essa notícia para Jesus. O que é que Jesus então diz para eles? Especificamente para João: não proibais, pois quem não é contra vós outros é por vós. Aquele homem não estava fazendo nada contra os discípulos. Aquele homem não estava fazendo nada contra Jesus. Aquele homem não estava fazendo nada contra Deus. Então por que proibir? Por que dizer que não? Só porque não é dos nossos? Só porque não está debaixo da nossa vista, da nossa ordem? Por que essa atitude de proibir? Porque eles estão tomados de inveja, também deste homem, que estava tendo êxito enquanto eles não. Queridos, você nota que a inveja ela é um pecado difícil de ser vencido? É possível, mas não menospreze, não ignore, não subestime a inveja. Aqui nós vemos claramente que os discípulos começaram a perseguir aquele homem, dizendo: você não tem o direito de fazer isso. Você não pode fazer isso. Nós te proibimos de fazer isso. Mas Jesus deu autoridade para eles proibirem alguma coisa? Pelo que nós ouvimos no início do capítulo 9, Jesus deu autoridade sobre os demônios. Jesus deu autoridade sobre as enfermidades. Jesus deu autoridade para pregar o evangelho. Jesus não deu autoridade até este momento a eles para estarem proibindo quem quer que seja. Principalmente quem não estava sendo contra eles. Às vezes, irmãos, a inveja nos leva a perseguições injustas. Às vezes a inveja nos leva a maltratar pessoas desnecessariamente. E às vezes a inveja faz com que a obra de Deus seja parada, paralisada. Então nós nem fazemos e nem deixamos os outros fazerem. Será se nós não temos feito isso no nosso íntimo com alguém? Em algum grau? Será se nós não estamos tomados de inveja e estamos impedindo o progresso do reino? Será se nós não estamos aqui achando que só o nosso grupinho é o reino? Será se o reino é só o nosso grupinho? Será se o reino é só aqueles que são mais chegados a mim? Será se o reino é apenas aqueles que eu admito que são capazes? Jesus está desconstruindo qualquer pensamento nesse tipo. Porque Jesus está dizendo claramente, isso é inveja. Agir assim é agir com inveja. Pensar assim é pensar com inveja. Falar assim é falar com inveja. A inveja nos impede de ver a coisa prosseguir. A inveja é empecilho ao progresso do Evangelho. Muitas vezes, irmãos, quem está parando a obra nem tanto são os de fora. Às vezes são os de dentro. Isso mesmo. Às vezes quem mais para a obra de progredir não são os de fora, não. Até porque eles nem têm autoridade para isso. Mas nós temos autoridade. Nos foi dada essa autoridade. Jesus nos deu autoridade. Mas Jesus não nos deu autoridade para impedir sua obra de seguir. Romanos capítulo 12, versículo 16. Romanos capítulo 12, versículo 16. Depois de Jesus, em outro momento, dizer: tomai o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Paulo, que muita oposição encontrou dos patrícios. Paulo, que muita oposição encontrou dos falsos crentes, falsos irmãos. Paulo, que muita oposição encontrou dos falsos mestres, falsos apóstolos. Ele diz o seguinte:
Romanos capítulo 12, versículo 16. Tende em vós, tende o mesmo sentimento de uns para com os outros. Tende o mesmo sentimento de uns para com os outros. Que sentimento? Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Em lugar de eu estar com os que são orgulhosos, eu vou estar com quem é humilde. É uma escolha que eu faço na vida, todo dia. Com quem eu vou andar? Eu vou andar com quem é humilde? Quem é humilde aqui? Jesus. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Então, ao invés de andar com um grupo que é orgulhoso, ao invés de andar com pessoas orgulhosas, porque eu já sou orgulhoso também, eu vou ter que trabalhar esse orgulho, essa inveja no meu coração, andando com quem é humilde. E ele diz aqui, condescendei com o que é humilde, e não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Devemos ter cuidado, irmãos, com as perseguições injustas. Não é por não ser dos nossos que o outro deva ser proibido. Eu vou repetir. Não é por não ser dos nossos que o outro deva ser proibido. Então não suponha que o reino é você. Não suponha que o reino é o seu grupo. Não suponha que o reino é apenas a bandeira da sua denominação, da sua igreja. Não suponha isso, não. Jesus está dizendo, o meu reino é muito maior do que o que você está vendo. E a ele, então, seja dado toda a glória. Jesus nos ensina aqui a ter respeito mútuo com quem está trabalhando em seu nome. Você encontra uma pessoa trabalhando, não é da sua fé, não é da sua doutrina, não é da sua igreja, não é do seu grupo, mas você encontra uma pessoa trabalhando em nome de Jesus, então tenha respeito, desde que não seja um herege, porque o herege ele vai distorcer a palavra, mas ele está seguindo os passos de Jesus, ele está pregando realmente a palavra, ele está ensinando mesmo os desígnios dos oráculos de Deus, então tenha respeito por ele. Ele não é do meu grupo, ele não é da minha denominação, mas Jesus está dizendo aqui que eu devo ter respeito a ele. E mais ainda, Jesus aqui é muito claro, você não tem nenhum direito de proibi-lo. Foque no seu ministério, foque na obra que você tem, foque naquilo que eu te chamei para fazer e deixe o outro naquilo que o outro tem. Última forma, ou última faceta da inveja. Os discípulos estão seguindo Jesus, mas eles estão sempre trabalhando aqui, uns com os outros, a questão da inveja. E a terceira e a última forma que eu gostaria, a quarta forma que eu gostaria de destacar, né, já ia me corrigindo aqui. Cuidado para a inveja não estar promovendo aí vingança. Cuidado para que a inveja não esteja na sua vida promovendo a vingança. Depois daquele incidente com aquele homem, então vem o versículo 51 até o versículo 56. Jesus então diz, olha, eu vou para Jerusalém. Eu vou aparecer lá em Jerusalém. Não é aqui a última vez que ele vai. Mas depois ali da transfiguração, Jesus então sentia no coração a determinação de ir para Jerusalém. Versículo 51, acompanhe aí na sua Bíblia, nós já estamos indo para o final. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que deveria ser assunto ao céu, manifestou no seu semblante a intrépida resolução de ir a Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Olha só o que acontece. Jesus diz, eu vou para Jerusalém, vão na frente aí, preparem aí, é uma viagem, então nós estamos perto da noite, vamos repousar e depois seguiremos. Eles então, os discípulos entram em Jerusalém. Havia dois caminhos, havia o caminho de ir para Jerusalém, fazendo uma volta por fora de Samaria, por fora então dos samaritanos, por fora então dos aldeões samaritanos, e era uma viagem mais longa, mas eles decidiram e várias vezes Jesus passou pela vila dos samaritanos. Lembre que ele encontrou aquela mulher
no poço, lembra? A mulher samaritana. Então era um caminho mais curto, que para o judeu era indigno. Por isso que ele fazia então o percurso maior, um orgulho, né? Porque ele tinha inveja e ele não queria se juntar, ele não queria se unir com os samaritanos. Havia uma briga entre os samaritanos e os judeus. Só que os samaritanos não deram nenhuma ajuda aqui para Jesus e os discípulos. Porque os samaritanos perceberam que Jesus não queria ficar ali. Jesus queria ir para Jerusalém, fazer o trajeto de uma vez. E tinha que repousar. Mas ele estava decidido de não passar muitos dias. E os samaritanos não quiseram receber Jesus e os discípulos. E aí quem vem? Novamente os dois irmãos, Tiago e João. Vendo isto, versículo 54, o que é que acontece? A inveja promove vingança também. A inveja promove perseguição. A inveja promove a meninice. E a inveja também promove o uso inadequado da fé. E o último ponto, a inveja promove aqui a vingança. Versículo 54. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu? Rapaz, não é brincadeira. Queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Seu amado. O discípulo amado, Thalita acabou de me dizer. Os samaritanos não quiseram apenas receber. E a sentença aqui dos dois discípulos de Jesus é: vamos matar tudinho. Mas será que esse não é o desejo que muitas vezes paira no nosso coração? Se eu pudesse matar, condenado. Irmãos, Tiago e João são chamados filhos. Eles são aqueles que dão grande alarde. E eles estão dizendo aqui que querem matar todos naquela vila, porque não os receberam. Eles queriam ser recebidos da melhor forma. O sentimento de inveja muitas vezes nos leva a querer banir, matar, destruir a vida daqueles que não nos aceitam, que não nos recebem. A inveja mata. Já ouviu esse ditado? A inveja mata. A inveja aqui quer matar. Senhor, queres que façamos descer fogo do céu, que mandemos descer fogo do céu? De onde é que eles estão tirando essa ideia? Eles estão tirando essa ideia lá do Monte da Transfiguração. Por terem experimentado da grande oportunidade de Jesus, de terem visto quem? Moisés e Elias. E o que foi que aconteceu lá no Egito com Moisés? Moisés então levantou o seu cajado e caiu saraiva, pedras de fogo contra o Egito. E Elias, do mesmo jeito. Elias ora e fogo do céu é lançado como castigo contra os seus opositores. Então, inspirados nos personagens bíblicos aqui, Tiago e João estão dizendo: bora fazer uma festa hoje? Bora acabar com essa vila dos samaritanos? E eles vão se arrepender de não terem nos aceitado, de não terem nos recebido, de não terem dado a honra que nós merecemos. Meu amado irmão, querido, amigo, você que está ouvindo essa mensagem, tenha cuidado com a inveja no seu coração. Aqui a ideia é: a inveja mata. Mata você, mata a sua obra, mata aquilo que Deus confiou nas suas mãos. E mata também outras pessoas quando você passa a desejar o mal contra elas. A ira levada à vingança não escolhe os personagens só malvados. A ira levada à vingança não escolhe só os personagens malvados. Escolhe também os personagens bonzinhos, como Tiago e João, discípulos de Jesus. O Senhor Jesus Cristo disse, para nós encerrarmos, em Lucas 6:27, digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos,
e fazei o bem aos que vos odeiam. Amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Não é algo fácil, é um grande desafio. Mas eu entendo aqui que o desafio é próprio ao que é discípulo de Jesus, ao que é chamado por Jesus. Aquele que de fato é discípulo mesmo. Esse vai alcançar essa mudança em sua vida. Lembra do início da mensagem? Quanta inveja. Quanta inveja há escondida no nosso coração. Quanta inveja no uso inadequado da fé. Quanta inveja nas ações de meninice. Quanta inveja nas perseguições injustas. Quanta inveja na promoção da vingança. Cuide do seu coração. A palavra do Senhor diz em Provérbios: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor pelo estudo no capítulo 9, depois vamos ver aqui o que alguns têm colocado aqui, tá bom? Sim, Thalita depois vai falar. Vamos orar. Pai maravilhoso, muito obrigado pelo estudo da tua palavra, por tudo que Lucas, dirigido pelo teu Santo Espírito, nos trouxe como informação de como estava, Deus, a vida, o coração dos teus santos discípulos, ó Pai. Aqueles que foram chamados por ti, separados para uma missão tão especial, assim como nós também devemos ser santos discípulos, separados, essa é a palavra, chamados para realizar algo maravilhoso. Que nós possamos cuidar do nosso coração e não sermos tomados por qualquer sentimento ou inclinação, espírito de inveja. Assim te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Sim, Thalita, fala aí. Aquela ideia de que um abismo chama outro abismo, né? A Isso. inveja, ela chama dois pecados, o orgulho e o egoísmo. Sim. Você sempre quer algo pra você e você quer ser o único. E muitas vezes quando você vê o outro tendo algo que Você não quer permitir. Você não quer permitir. E você também tem o orgulho, você quer ser sempre maior, a sua opinião é maior, ou você taca fogo em todo mundo. Então, Verdade, você verdade. sempre é o orgulho ou... O orgulho, a inveja, tenha muito cuidado com isso, com o orgulho e com a inveja. As duas andam juntas, tá certo? Quem é orgulhoso também é invejoso. E esses dois sentimentos nos levam sempre a querer prejudicar, a querer, o egoísmo, né? A querer, então, danificar a vida, o ministério, a honra de alguém. O que nós vemos nas redes sociais, o que nós vemos nas mídias. Será se não é a inveja, não deixando que o outro prospere, não deixando que o outro consiga, não deixando que o outro vença? Queremos denigrir, queremos banir. E queremos aqui como Tiago, como João, né? Desce fogo, mata tudo, destrói tudo. Alguns estão aqui compartilhando, deixa eu ver aqui quem... Rebequinha colocou o primeiro, Pronto. mas Tira. Meu celular, os meus dois celulares, ele quando chega a uma certa quantidade de comentários, ele vai diminuindo. Eu sei que a Rebeca tem lá em cima um comentário. Rebeca, vamos ver aqui. Rebeca aqui colocou aqui. Deixa eu ver se eu consigo ir lá. Não estou conseguindo. Vê aí, Nayane, se você consegue. Alguém colocou aqui. Astéria, chegou, Astéria, deu aula, Astéria, que Deus te abençoe. É tão fácil isso acontecer com qualquer um de nós. Sim, e por ter acontecido com os discípulos de Jesus, mais ainda deve chamar a nossa atenção para o cuidado. Rebeca colocou: quando deixamos de olhar para Cristo, as comparações são inevitáveis. Tirou o olhar de Cristo, começa o problema. De fato, Rebequinha. E nos sentimos injustiçados ou nos sentiremos superiores. Ou injustiçados ou superiores. O que estava acontecendo com aqueles dois grupos, os 9 contra 3. Os 9 fracassados, os 3 super crentes, né? Super crentões. Mas olha só, quando nós olhamos para Cristo, diz Rebeca aqui, apenas nos sentimos gratos e cheios da sua graça. Olhar para Ele é incomparavelmente melhor. É ter paz no coração. Obrigado. Aqui, Joaquim mandou a foto. Obrigado, Joaquim. Deixa eu ver quem mais colocou aqui em algum lugar, alguma coisa. Opa, vamos lá. Elisângela, Deus nos ajude a não cometer o pecado da inveja. Achamos lindo, Rubem. Obrigado, Deus te abençoe, Elisângela. Quem mais colocou aqui, Astéria? Que Deus nos ensine que Deus ensine a começar em mim
que a vaidade só gera ruína, que aprendemos a deixar que Cristo cresça e que nós diminuamos, né? Palavras de João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua. Isaías colocou aqui que Deus nos livre desse mal e nos ajude a aceitar o que somos. Se você não aceitar quem você é, você vai querer sempre viver a vida alheia, a vida do outro. Seja você, seja original. Seja original. Não queira viver o que o outro é, o que o outro tem. Isso não, certamente não, no final não dará bem, não será legal. Então Isaías coloca aqui, né? Que Deus nos livre desse mal e nos ajude a aceitar o que somos e o que temos. Como filhos de Deus, o nosso lugar já foi determinado por Ele. Verdade. Irmã Esther, o espírito de um cristão é espírito de graça, verdade, amor, luz, justiça e paz em perfeição equilibrada. Muito bem, deixa eu ver aqui quem mais. Astéria, o nosso Deus desde o princípio nos ensinou sobre ética cristã, verdade. Deixa eu ver quem colocou aqui, Albertina. Um verdadeiro cristão não tem inveja de ninguém. Deus habita em nossos corações e Ele está no controle de tudo em nossas vidas. Verdade, minha querida Albertina? Isaías, percebemos o quanto um sentimento gera tantos outros, como a Thalita falou, né? Um abismo traz outro abismo, um abismo traz outro abismo. E todo abismo há ruína. Muito bem. Deixa eu ver quem mais colocou aqui. O tempo já está um pouco avançado. É a escola dominical. Na nossa igreja que termina 11 horas, né? Estamos 10h40. Vamos ouvir mais um louvor. E eu compartilho com vocês este louvor. Nós vamos estar assim já nos encaminhando para o nosso final de escola dominical. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por estar conosco neste período de pandemia, em que estamos em isolamento, mas não estamos nesse sentido separados, né? Estamos em isolamento da pandemia, mas não do amor. Não estamos isolados do amor, da graça do nosso Deus. Então que Deus te abençoe, meu amado. Muito obrigado pela sua presença ao estar conosco nesta manhã. Sua presença de fato é uma bênção para a nossa vida, tá certo? Vamos ouvir um louvor e vamos estar nos encaminhando para o encerramento. Eu chamo aí você para estar se despedindo, mandando um alô. Tire uma foto, você, o selfie aí, você acompanhando conosco. Nós queremos fazer um mural na igreja desse período de pandemia, dessa experiência que o Senhor nos traz, nos abençoa, tendo você aí do outro lado da telinha. Então tire uma foto aí, você participando do culto, tá certo? Peça a alguém aí da sua casa, me faz esse favor, tá certo? Mas depois agradece, tá bom? Para que nós possamos ter aí a sua presença, a sua foto. Já vi que o irmão Joaquim já mandou, irmã Albertina aí também em Portugal, irmão Fábio, irmã Esther, pede aí para a Elinalda ajudar aí, tirando a foto aí, vendo, assistindo, tira uma foto, manda pra gente um selfie, tá bom? Na nossa igreja que é bom de selfie é a irmã Jô. Irmã Jô tira selfie todo mundo. Ainda não mandou a dela, irmã Jô. Bora, irmã Jô, mande aí a sua selfie aí. Que Deus abençoe e vamos ouvir este louvor para a honra e glória do nosso Deus. Tá certo? Estamos encerrando a nossa escola dominical às 18 horas. Com a graça do Senhor, estaremos novamente aqui para atuar, para estar cultuando ao nosso Deus. Ouça esse louvor, um lindo louvor. Guarde essa música no seu coração, todo dia. Você não precisa estar disputando lugar com ninguém, você tem o seu lugar. Desenvolva seu ministério, consagre sua vida. Você tem uma luz, então faça a sua luz brilhar. Não queira a luz de ninguém, faça a sua luz brilhar. Majestoso, muito obrigado pela sua presença, você que esteve conosco. Irmã Helena, Deus abençoe, querida irmã. A graça do Senhor a assista. Obrigado. Silvia à noite, se Deus quiser. Lembrando os parabéns de nossa querida irmã Larissa. Tá certo? É hoje.
Às 18 horas, se Deus nos permitir, estaremos aqui. Minha querida irmã Noemi, obrigado pela sua presença. Poderoso Deus, digno tu és dos louvores meus, porque com teu sangue Suzy, que alegria tê-la aqui, Suzy. Toda a família, Deus te abençoe. Obrigado aí pela participação conosco. Evani, muito obrigado pela sua presença. Deus te abençoe com toda a sua família. Somente Ele deve ser digno. Toda glória seja dada ao nosso Deus, por nós. Quando nós deixamos de dar a glória a Deus, é porque nós estamos roubando a sua glória. Estamos no uso inapropriado da glória, que deve ser dado somente a Ele. Santo Espírito, Um abraço no irmão José, irmã Evani. Saudade de vocês. Deus te abençoe, viu, toda a família. tu és digno, porque nossos passos guiaste a luz, fizeste-nos vir a cruz, enches a vida de amor e razão, faz-nos brilhar em mais cuidado. Faz-nos brilhar. Não é? Rubem, vem dar tchau aqui pro pessoal, Rubem. Tá mais pra trás que dá pra ouvir. Pronto, irmão Joaquim. Baixa aqui, Rubem. Dá tchau pro pessoal. Tchau, Deus abençoe a todos. Até a noite às 18 horas. Que a graça do Senhor nos assista até lá. Um abraço. Tchau, tchau.